Nós estamos numa série de mensagens aprendendo com os profetas. Começou quinta passada e eu estava orando a Deus, tá? Que profeta eu deveria falar? Porque nós não fizemos um cronograma, né, de quem vai falar de cada profeta. Não. E eu estava orando a Deus sobre que profeta eu deveria falar, né? E eu acordei. E às vezes Deus faz isso comigo, tá? Às vezes eu estou na rua, Deus dá um tema, às vezes eu estou no ônibus, Deus está dando um tema, e eu acordei com uma frase, uma pergunta, né? Nossas escolhas definem nossas dores? Nossas escolhas definem nossas dores? Livro de Jonas, profeta menor, profeta Jonas, capítulo 1, no versículo 1, nós vamos até o versículo 16. Profeta Jonas, conhecido como profeta menor, um dos profetas menores pela extensão do seu livro, pelo tamanho do seu ministério, né? Mas que nós temos muito a aprender com Jonas, né? Eu quero falar sobre Jonas nesta noite, não como uma ótica simples de fujão, porque muitas pessoas encaram Jonas como fujão, como o cara que não ouve a Deus, o cara que não tem fé, o profeta que foi covarde. Mas Jonas tem muito a nos ensinar, né? A vida de Jonas, a atitude de Jonas tem muito a nos ensinar. E nós vamos ver o que as escolhas de Jonas definiram para ele. Jonas capítulo 1, versículo 1, todos acharam, amém? Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: como podes dormir? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Então disseram cada um ao seu companheiro: vinde, e lancemos sortes, para que saibamos, para que, por que nos sobreveio este mal? E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos, tu agora, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Respondeu-lhes ele: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: o que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele tinha contado. Disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossa cada vez mais? Ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Amém?
O panorama do livro de Jó é interessante, porque o livro de Jó, ele revela muito mais, ele fala muito mais sobre Deus do que Jó. Ou seja, muitos enfatizam o livro de Jó somente na figura de Jó. Então, Jonas, desculpe, a figura de Jonas. Então, Jonas, enfatiza-se Jonas. Jonas é o culpado, Jonas é o fujão, Jonas é isso. Mas quando nós olhamos mais profundamente, nós vamos ver que este livro, ele fala muito mais de Deus do que de Jonas, né? Ele, apesar de Jonas ser considerado um profeta fujão, como muitos dizem, né? Porque Jonas é o fujão da história, é o cara que não tem fé, mas o livro fala sobre a misericórdia de Deus. O livro fala sobre o domínio de Deus sobre todas as coisas. E aí, esse livro também foi citado por Jesus. Jesus, ele cita o livro, conferindo ao livro a autoridade do mesmo. Tá? Então, os cristãos, no início, eles foram muito ridicularizados, principalmente no século I e II, por escritores não cristãos, como, por exemplo, Porfírio e Juliano, que zombavam dos cristãos, dizendo o seguinte, que o livro de Jonas era um livro simplesmente uma poesia, ou um livro poético, ou um livro de parábolas. Outros diziam que era uma invenção de um hebreu poeta que quis escrever o livro, e aí começaram a colocar adjetivos pejorativos no livro de Jonas, e dentro do livro de Jonas, nós vamos encontrar que até alguns estudiosos, eles dizem que é uma história inventada. Estudiosos mais recentes dizem que é uma história inventada, porque é inadmissível um peixe engolir um homem. É inadmissível, na ideia contemporânea, uma cidade inteira se converter com a pregação de um homem no único dia. É inadmissível aceitarmos que uma planta nasce, de repente, num dia, no outro dia, o verme vai lá, come, ela morre. É inadmissível essas coisas. Mas eu quero deixar até uma frase do reverendo Augusto Nicodemos, quando ele diz o seguinte, que o problema dessas pessoas não eram com o livro em si. O problema dessas pessoas são com Deus. Porque se eu entendo que Deus é real, e se eu anuncio, e se eu aceito a verdade de Deus, então eu não posso negar a verdade do livro de Jonas. Por quê? Porque se eu creio que Deus pode fazer todas as coisas, se eu creio que Deus criou os céus e a terra, se eu creio que Deus, ele cura um câncer, se eu creio que Deus ressuscita um morto, se eu creio que Deus trouxe Jesus à vida dos mortos, se eu creio que Jesus orou e houve restauração, ressurreição, cura, libertação, se eu creio num Deus tão poderoso, eu não posso negar que o acontecimento no livro de Jonas é perfeitamente viável, que Deus pode fazer. Ou seja, se eu acredito que Deus existe, então, se eu admito que Deus existe, eu tenho que crer na sua onipotência, porque se eu não crer na onipotência de Deus, eu não creio que Deus existe. É simples assim. Então, alguém que diz que Deus existe, mas nega os fatos do livro de Jonas, diz que é impossível um peixe engolir um homem, está negando o próprio Deus. Primeiro, porque Jesus, ele deu testemunho no livro de Jonas. Jesus chega a dizer que assim como Jonas esteve no ventre do peixe por 3 dias, ele também estaria no seio da terra por 3 dias. Tá? Então, por que Jesus iria se comparar ao livro de Jonas, se o livro de Jonas fosse uma mentira, ou uma invenção? Então, fica essa primeira fala para nós entendermos a realidade dos fatos aqui. Quando eu acredito, irmãos, no Deus que criou céus e terra, então eu tenho que acreditar
que se Deus quiser, se Ele achar por bem, eu tenho que acreditar que eu posso ser engolido por uma sardinha. Parece piada, não é? E realmente é engraçado. Uma sardinha. Irmãos, se eu creio num Deus que criou os céus e a terra, por que eu vou duvidar que uma sardinha pode te engolir? Melhor engolir você do que eu, né? Né, Daniel? Melhor engolir você. Deixa a sardinha engolir você do que eu. Mas vamos voltar. Agora, o que eu aprendo com Jonas? Né? As situações acontecem, situações na nossa vida acontecem que definem os momentos da nossa vida. Há situações que definem momentos de intensa emoção. Há situações, por exemplo, que definem momentos de intensa alegria, momentos de intensa tristeza. Então, as nossas escolhas definem as nossas dores. Por quê? Porque se eu estou, por exemplo, acamado sobre uma cama, no momento, e aí eu vou usar como exemplo, o testemunho da nossa irmã Cátia. Naqueles momentos difíceis, a escolha foi crer que Deus poderia simplesmente fazer, porque Ele é Deus do simples, Ele simplesmente faz e acabou. Então a minha escolha em crer, a sua escolha em crer que Ele podia fazer, definiu o grau da sua dor, porque se eu escolher não crer, eu também estou escolhendo a minha dor. Jonas, nós vamos ver que ele escolheu correr para um lado que não era para correr. Isso definiu o sofrimento que ele teve. Isso definiu o momento difícil que ele passou na vida. Assim como nós temos momentos que definem, as nossas escolhas também podem definir nossos momentos alegres, felizes, mas eu estou falando das dores aqui de Jonas, tá? Para ficar bem claro isso, tá? Nós encontramos algumas lições na vida de Jonas, algumas coisas que ele pode nos ajudar a entender. Primeiro passo: não podemos ter medo em aceitar a soberania de Deus. Nós, seres humanos, nós somos muito teimosos com relação a isso. Nós temos dificuldade, não é você ou eu, somos nós temos dificuldade em aceitar a soberania de Deus. Quando Deus quer algo para nós, quando Deus define algo para a nossa vida, nós temos dificuldade em aceitar isso. Um dos problemas dos homens hoje, e sempre foi, mas hoje parece que está mais intenso, é em recusar a aceitar a soberania de Deus. Ou seja, não compreendendo o direito absoluto de Deus em reger as nossas vidas. Ou seja, se eu entreguei a minha vida a Ele, se eu coloquei diante dEle o meu coração, a minha família, a minha casa, os meus bens, então eu estou dizendo para Ele que Ele tem direito de reger a minha vida da maneira que Ele quiser. Quando eu rejeito isso, eu estou dizendo para Ele que eu não creio na soberania dEle. E Jonas, ele teve naquele momento uma dificuldade de entender a soberania de Deus. Quando ele olha para aquela situação, quando Deus diz: olha, vai para a grande cidade de Nínive e vai lá e prega. O que Jonas faz? Ele foge. Agora, por que Jonas foge? Não é simplesmente porque Jonas era fujão, não. É porque ele teve medo. Ele olhou a sua situação, e eu quero dizer para você que o medo não tem nada a ver com recusar a soberania de Deus, porque eu posso aceitar a soberania de Deus e mesmo assim sentir medo, porque eu sou humano. Então, se Deus mandar você ir, você vai, mas não significa que você vai sem medo. Às vezes, dependendo das circunstâncias, você vai tremer. Você vai falar: Senhor, esteja comigo, eu estou com medo, e tem que ser sincero com Ele. Mas entender a soberania de Deus é aceitar que a sua vida pertence a Ele, que você é dEle, e que nada do que você vai fazer mudará isso. Então, se eu não aceito a soberania de Deus, eu estou tirando de Deus o direito
sobre mim. Eu estou dizendo para ele: Deus, tu não tens direito sobre a minha vida, porque eu não aceito a sua vontade. E aí, nós não podemos fugir de Deus. Tá? E Jonas, ele tenta fugir de Deus, porque Deus dá a Jonas uma missão que Jonas não queria fazer. Quantas vezes nós recebemos de Deus uma missão que nós não queremos fazer? Quantas vezes Deus até fala para você: olha, vai lá e fala para tal pessoa. E o que você faz? Vou nada. Isso. Vou não, o Senhor manda outro, o Senhor sabe, o Senhor conhece. A gente começa com aquelas desculpas, né, mãe? Com aquele monte de desculpa, né? O Senhor sabe, o Senhor faz, manda outro, ou outro é melhor, é mais capacitado, né? Quando Deus chama Moisés diz: ih, Senhor, eu sou homem de língua pesada, não, é melhor não. Não dá para mandar outro, não. Ele não falou isso, mas eu estou cumprimentando. Não dá para mandar outro. Então, muitas vezes, nós queremos fugir da vontade de Deus, porque simplesmente achamos que podemos fazer. E em Jó, capítulo 34, 21, ele o declara corretamente. Ele diz assim: olha, porque os seus olhos, falando de Deus, estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Em Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Em Hebreus 4:13 diz também: não há qualquer criatura que não seja manifesta na sua presença, mas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Salmos diz: olha, se eu subir as estrelas, o Senhor está lá. Se eu for até o profundo do mar, o Senhor está lá. Talvez você entrou nessa noite aqui tentando fugir de alguma situação, de algum problema, ou de até talvez de algum pecado, alguma coisa que você diz: não, Deus não está vendo. Deus está vendo, porque Ele diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dEle. E Jonas, ele queria se esconder de Deus. Ele achou que poderia simplesmente pegar o navio numa direção contrária, porque a tarefa era muito difícil. E quantas vezes a tarefa na nossa vida é muito difícil mesmo. Depois, eu aprendo uma segunda lição, que é: não podemos ter medo de enfrentar os próprios problemas. Jonas, ele tinha um problema muito sério. Primeiro, Deus mandou Jonas para onde? Nínive. E quem eram os ninivitas? Os ninivitas, eles foram inimigos de Israel. Os ninivitas lutaram contra Israel. Os ninivitas mataram muita gente. Os ninivitas eram um povo sanguinário, um povo mau, um povo obstinado. Dizem alguns estudiosos que os ninivitas chegaram a fazer o que os índios faziam há tempos atrás, que eles escalpo, arrancavam as unhas, arrancava a pele, né? Diz que era um povo terrível. E Jonas, ele tinha guardado dentro de si uma luta, porque havia uma luta dentro de Jonas com o seu próprio problema. Qual era o problema de Jonas? Era a mágoa e o rancor que ele tinha com relação aos ninivitas. O problema de Jonas era a mágoa, o problema de Jonas era o rancor, e o problema de Jonas era uma luta interna que exigia de Deus a justiça sobre os ninivitas. A luta de Jonas, ela não exigia misericórdia, mas ela não aceitava misericórdia, mas ela exigia de Deus a justiça sobre os ninivitas. E quantas vezes nós ficamos até com raiva quando alguém se converte? Quantas vezes nós ficamos com raiva quando alguém se converte? Eu já vi muito crente com raiva. Aquilo lá fez isso, fez aquilo outro, fez um monte de coisa errada. Aquele lá. E quando um irmão que eu conheço, eu já contei isso, eu acho que numa IBD, um irmão que eu conheço, era um presbítero que congregou conosco, e ele não tinha me falado nada, eu descobri depois.
mas eu sabia que toda semana ele ia no presídio. Ele ia evangelizar num presídio. Hoje não pode, tem uma série de regras, mas naquele tempo ele podia ir toda semana, ele ia toda semana lá. E ele ia exclusivamente para pregar para um rapaz, para evangelizar um rapaz. É interessante, ele ia evangelizar esse rapaz toda semana. O rapaz nem imaginava quem ele era, mas ele sabia quem era o rapaz. O rapaz era o assassino do filho dele. Aí eu pergunto, será que nessa situação nós não iríamos fugir também? Ele matou meu filho, aquilo lá merece morrer, Deus manda outro, eu não. E Jonas nutria toda essa dor, essa mágoa dentro do seu peito, porque ele não conseguia, e muitas vezes nós somos assim, nós começamos a nutrir essas coisas, e nós deixamos de orar, nós deixamos de adorar, nós deixamos de fazer a obra, porque nós não aceitamos que Deus pode ser misericordioso, porque nós queremos justiça, e Jonas queria de Deus justiça, e não misericórdia sobre Nínive. O problema de Jonas era que ele queria que Deus praticasse a justiça, e não a misericórdia. E aí, aprendendo com ele, quantas vezes nós também somos assim? Nós queremos justiça, mas nós não aceitamos a misericórdia. E aí eu poderia ficar aqui, nesses anos todos de ministério, enumerar vários casos que eu conheci de pessoas, e algumas que até eu mesmo falo, Deus, não dá. A gente mesmo, Deus não dá, porque em um momento da nossa vida a gente olha para aquela situação, não, como é que uma pessoa daquela vai se converter? E Jonas estava na mesma situação, ele disse, Deus, tudo bem, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que se eu for em Nínive, o Senhor é capaz de salvar aquele povo, e eu não quero que aquele povo seja salvo. Eu estou com o coração machucado, meu coração está magoado. Eles mataram muitos irmãos meus, meu povo. Eles mataram muita gente inocente. Como é que eu agora vou lá falar? Manda outro. Como é que eu vou fazer a tua obra, Deus? Manda outro. Como é que eu vou falar para aquela pessoa que está numa situação caótica, que jogou a vida fora, que me humilhou, me desprezou? Como eu vou falar para aquela pessoa que olhou para mim e me criticou? Como é que eu vou falar para ela que Jesus me ama? Isso acontece muitas vezes no seio da família. Quantas famílias estão destruídas? Estão o tio que não fala com o sobrinho e aí por diante, pai, filho, mãe, é uma briga tremenda, e as pessoas dizem, Deus manda outro, mas eu não posso falar do teu amor, eu não aceito que essa pessoa seja assim. E Jonas estava da mesma forma. Então, Jonas criou um problema. Jonas teve medo de enfrentar os seus problemas, porque ele sabia que se ele fosse, Deus podia salvar Nínive, Deus podia salvar os seus inimigos. Talvez nós sabemos que se nós falarmos para aquele parente, Deus pode salvar ele, e a gente não fala. E a gente não fala porque a gente sabe que Deus pode salvar. Ou eu estou falando alguma mentira? Quantas vezes nós nos retraímos porque nós olhamos falar que aquela pessoa não merece? E a pergunta que fica, Jonas, você merece? Gelson, você merece? Nunca, né? Se não fosse a graça, você estava na roça, e sem enxada ainda, cavando com a própria mão, né? Se não fosse a graça de Deus. Então, não podemos ter medo de enfrentar os nossos problemas. Eu sei que não é fácil. Para Jonas não era fácil. Mas Deus mandou, vai. Deus falou, olha, anuncia. Jonas criou seu próprio problema. Mas a sua solução foi a de não lidar com o problema. Qual é o problema de Jonas? Ele criou o problema. Ele disse, olha, eu vou fugir. Quando Jonas foge, Jonas cria um problema, porque agora ele está fugindo, ele está num barco à deriva. Jonas está tentando fazer o que Gálatas 6,7 diz, olha, não vos enganeis, com Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Jonas achou que podia fugir,
Ele criou um problema fugindo do Todo-Poderoso e achou que podia se esconder do Todo-Poderoso. Tá? E é interessante, quando Jonas cria um problema, ele não cria um problema só para si, ele cria um problema para todo mundo que está do lado dele. Qual é o problema? Aqueles homens, se você olhar o texto, os homens do navio acabaram reconhecendo a grandeza de Deus. Isso eu acho que foi uma benção, sem dúvida. Mas houve perda financeira, eles jogaram cargas ao mar, eles se abateram, eles se angustiaram, eles ficaram numa situação dificílima, porque alguém criou um problema. Então, muitas vezes, nós criamos problemas por não ouvir a voz de Deus, e todo mundo que está ao nosso lado, também é afetado pelo problema. No meio, a terceira lição, que no meio da tempestade criada ou que criamos, precisamos admitir a nossa responsabilidade sobre a mesma. Jonas 1,12, ele diz assim: e lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Hoje a garganta está seca, que eu estou até enroscando aqui as palavras, mas vamos lá. É necessário, irmãos, que no meio da tempestade criada por nós, ou não, que às vezes algumas não são criadas, mas é necessário admitirmos a responsabilidade. Jonas, quando viu que a coisa apertou, que a sorte caiu sobre ele, que ele não tinha para onde correr, o que ele disse? Me joga no mar. O culpado sou eu, a responsabilidade é minha. Então, o que eu aprendo com Jonas? Que no momento que a tempestade aperta, nós temos que ter a coerência de dizer, olha, o problema é meu, eu sou o culpado. Então, eu tenho que assumir isso diante de Deus. A quarta lição, podemos rejeitar a misericórdia de Deus. Todos nós podemos rejeitar a misericórdia de Deus. Mas é tolice agir assim, porque existem consequências. Veja só, ao recusar a palavra de Deus, o que aconteceu com Jonas? Ele entrou na barriga de um peixe. Jonas percebeu que em seu pensamento, que ele podia correr mais do que Deus. Jonas, talvez, no momento de insanidade, achou que podia correr mais do que Deus. Eu vou chegar lá em Tarsis primeiro do que Deus. Quando Deus estiver me achando lá, me procurando em Nínive, eu já estou em Tarsis. Estou lá tranquilão. Ele também percebeu que acreditar numa mentira é abandonar a misericórdia de Deus. Muitas vezes nós acreditamos numa mentira. Qual mentira que Jonas acreditou? Que ele podia fugir. Ele acreditou nessa mentira. Ele acreditou que ele podia sair da presença de Deus tranquilamente. E quando eu acredito nessa mentira, eu sofro consequências. Jonas, depois de tudo isso, Jonas ele orou para Deus livrá-lo. Mas é que está interessante. Jonas orou para Deus livrá-lo, mas qual foi a consequência de Jonas? Que é a quinta lição, né? Que nós precisamos entender e aceitar que a solução de Deus diante da tempestade. Ou seja, nem sempre, presta atenção nisso, hein? Nem sempre para sairmos da tempestade, nem sempre nós sairemos da tempestade de maneira suave. Nem sempre nós sairemos de maneira suave da tempestade, mas é o melhor para nós. Às vezes, situações que nós fugimos de Deus, ou que nós tentamos estar longe, acreditando em conto de fadas, em mentira, acreditando que nós podemos viver sem Deus, enfim, nós criamos uma tempestade tão grande, o problema vem, e nós achamos que nós podemos sair daquilo ilesos. A Bíblia Sagrada diz que Jonas, ele foi jogado ao mar e parou na barriga de um peixe, tá? Não é baleia,
Baleia é uma tradução comumente usada, um termo comumente usado desde há tempos atrás, por entender que é o maior mamífero hoje dos mares. Primeiro, que naquele tempo a gente não sabe se tinha um mamífero maior que uma baleia. Depois, é comum, nós vemos nos desenhos das crianças, isso, lógico, é uma linguagem infantil, e deve ser assim mesmo, mas nós vemos, eu vi um desenho de Jonas na barriga da baleia uma vez, que tinha Jonas, uma mesinha, né? Jonas sentado, escrevendo, né? Um candelabro lá, tudo bonitinho, né? Na barriga do peixe. É uma linguagem infantil, mas nós sabemos que, para nós adultos, nós não podemos glamorizar esse momento, porque o negócio lá devia feder demais lá dentro, devia estar um cheiro de peixe podre lá dentro, o negócio devia estar estreito, úmido, frio. Não, irmãos, vão estar errado. Se Deus mandou Jonas na barriga da baleia, Deus cuidou de tudo, aqueceu Jonas, colocou o ar-condicionado em 28 graus, estava lá esperando um cobertor, o chocolate quente para Jonas, estava tudo certinho. Deus secou uma parte da barriga da baleia para que Jonas deitasse. Não, senhor, o problema era de Jonas, e Jonas agora tinha que enfrentar o problema. Quem criou o problema foi Jonas. Deus simplesmente cuidou de Jonas na barriga do peixe, para que ele não morresse lá dentro, mas estar lá dentro era algo que Jonas tinha que enfrentar. E muitas vezes, para nós sairmos de uma tempestade, nós temos que aceitar a vontade de Deus sobre a nossa vida, e muitas vezes nós vamos parar na barriga de um peixe, sim, para aprendermos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que Deus lá na frente nos cuspa na praia, nos vomite na praia, e a gente possa entender o que Ele quer da nossa vida. É difícil? São palavras duras? Eu não queria que fosse assim, não. Eu já entrei tanto em barriga de baleia que você nem imagina, né? Mas Jonas, ele foi vomitado. Para a gente concluir, o tempo não dá mais. Jonas foi vomitado do ventre do peixe. Ele agora deixa os preconceitos que tinha em relação a Nínive e vai lá e prega. Ele não olha agora para as suas limitações, porque quando a gente olha Nínive, a gente também tem uma maneira de glamourizar o negócio, que Jonas foi lá, a baleia chegou, vomitou Jonas na praia, Jonas já saiu limpinho, perfumado, bonitinho, sequinho, né? E já entrou na cidade e pregou. Não foi assim. Primeiro Jonas deve ter saído cheio de gosma de baleia, penso eu. Quem foi que criou o problema? Foi Deus? Não, foi Jonas. Deus cuidou de Jonas. E eu aprendo com Jonas o seguinte: depois que ele foi vomitado, até Nínive não era uma cidade costeira. Jonas andou muito. Chega-se a calcular até uns 3 dias de caminhada para chegar em Nínive ainda, para que ele pudesse pregar a palavra de Deus. Então as escolhas de Jonas definiram as dores pelo que ele passou. Então, pensando nisso, em Jonas, eu posso dizer que as minhas escolhas vão definir as minhas dores, mas as minhas escolhas certas também vão definir os meus momentos de bênção diante de Deus. E eu quero dizer que a escolha de Jonas definiu as dores no início do seu ministério, porque depois ele foi lá e teve que fazer. Ele não precisava ter passado por aquilo, mas ele não entendeu a soberania de Deus, a misericórdia de Deus, ele não entendeu o que Deus queria com ele, ou pelo contrário, ele realmente entendeu e não quis fazer, porque talvez ficou com medo, porque ele tinha o seu preconceito, porque ele achava que Nínive não merecia. Irmãos, eu vi um tempo atrás, eu até comentei na mensagem passada, desculpa, foi na IBD, semana passada, eu passei ali na praça, lá perto da Praça da Luz, na Praça Princesa Isabel, naquela região, e tem um lugar que de longe eu olhava assim, parecia um monte de entulho, sabe? De longe você olha assim, parece um monte de entulho, um monte de lixo. E aí só que quando você vai chegando perto, você percebe que são seres humanos.
São seres humanos. Aquele monte de gente se drogando, se prostituindo, sabe, numa situação terrível, fumando, bebendo. E eu cheguei perto daquilo ali, eu parei um pouco, porque tinha a guarda municipal, eles estão fazendo toda o cerco naquela área. Eu encostei perto de um carro ali, de uma viatura, e fiquei observando ali. E quando você olha para tudo aquilo, você fala assim, mas talvez possa falar, mas eles estão aí porque querem. Alguns estão aí porque querem. Não merece. Outros são ricos, o pai tem dinheiro, a mãe tem dinheiro, não sei quem tem dinheiro, e se drogaram, não merecem. Mas quando você olha para a misericórdia de Deus, você vai ver que aquelas pessoas são pessoas merecedoras da mesma misericórdia que eu e você tivemos. É difícil? É difícil. Eu fico imaginando aquele irmão pregando para o assassino do filho dele. Eu fico imaginando quão difícil ele devia ser aquela situação. Ele olhar e falar, esse camarada tirou a vida do meu filho, mas eu vou falar para ele que Jesus salva, cura, batiza, leva para o céu, batiza com o Espírito Santo, vai dar nova vida. É difícil. Você já pensou num momento desse? Numa situação dessa? Num momento desse se fosse com seu filho, pensa aí, se fosse com a sua filha. Já pensou, Gelson? Não dá, né? Não dá para pensar. E eu aprendi muito com aquele homem. Aprendi muito com ele. Então, concluindo, as escolhas definem as dores pelos quais Jonas passou, elas definiram. Mas aceitar a vontade de Deus, entenda bem isso, para a gente concluir. As escolhas de Jonas definiram as dores pelos quais ele passou, mas aceitar a vontade de Deus definiu a vida do profeta por inteiro. Aceitar a vontade de Deus definiu a vida do profeta por inteiro. Você quer definir a sua vida por inteiro? Aceite a vontade de Deus. Aceite o que Deus quer para você, e a sua vida será definida por inteiro. Vai ter momentos de dores? Sim. Vai ter momentos de angústia? Sim. Vai ter momentos de lágrimas? Sim. Mas você vai ter momentos de alegrias no Espírito Santo, e você vai dizer, Senhor, valeu a pena eu aceitar a tua vontade. Amém? Nós precisamos entender, queridos, que não é possível fugir da presença de Deus. Não é possível. Amém? Então aprenda com Jonas. Jonas, ele foi um camarada que ele sofreu. Ele, por não aceitar de imediato a vontade de Deus. Porém, um camarada que viu a glória e a misericórdia de Deus, não em uma pessoa só, mas em uma cidade inteira. E ele pôde entender que o Deus dos hebreus era o Deus que estava pronto para perdoar os seus inimigos. Amém?